Em meados do século XIV, na Europa, começou a acontecer algo que hoje nos pareceria impossível, mas ocorreu. Gente que se deitava bem e, ao despertar, já estava perdendo a batalha. A febre chegava de golpe, o corpo se rendia rápido, e em lugares como as axilas ou o pescoço apareciam calombos dolorosos. Em questão de dias, às vezes menos, uma casa inteira podia ficar em silêncio. As janelas das igrejas soavam tanto que em alguns lugares deixaram de marcar cada morte uma por uma. Os cemitérios se encheram, improvisaram-se valas, as ruas se esvaziaram, e a pergunta se repetia como um eco em todas as partes: este é o fim? O que ninguém entendia ainda era que estavam dentro da pandemia mais mortal registrada na história humana. Um golpe que matou dezenas de milhões e que só na Europa pôde levar entre 30% e 60% da população em poucos anos. A isso chamamos hoje de peste negra. E uma vez que se pôs em marcha, o mundo medieval descobriu que não tinha um plano B. Para entender por que foi tão devastadora, primeiro é preciso ver o cenário. Às vezes imaginamos a Idade Média como um tempo obscuro, lento e desconectado. Mas no início do século XIV, a Europa vivia um período de crescimento, mais população, mais comércio, mais cidades. Grandes centros urbanos como Paris, Florença, Veneza ou Londres estavam cheios de atividade e, o mais importante, o mundo estava conectado. Um mercador podia comprar seda, especiarias ou metais que haviam cruzado rotas enormes. Em grande parte da Eurásia, o domínio mongol havia consolidado trechos de segurança e circulação que hoje se conhecem como a Pax Mongólica, o que acelerou o comércio a longa distância. Essa rede era uma vantagem e também uma armadilha, porque o mesmo sistema que movia riqueza, ideias e tecnologia também podia mover algo muito pior: uma bactéria, Yersinia pestis. Durante séculos, esta bactéria conviveu em um equilíbrio com animais silvestres, especialmente roedores em regiões da Ásia Central. O problema aparece quando esse equilíbrio se rompe. Mudanças ambientais, deslocamentos, rotas comerciais, contato mais frequente entre animais, pulgas e humanos. Hoje, graças a estudos genéticos recentes, investigações com DNA antigo sinalizaram um foco precoce de peste em 1338-1339, perto do lago Issyk-Kul, no atual Quirguistão, como um ponto-chave para entender a origem da grande onda que depois arrasou a Europa. Em poucas palavras, o que para a gente medieval era maldição ou ar envenenado, hoje podemos rastrear com ciência até os ossos e dentes de quem morreu há quase 700 anos. As notícias naquela época viajavam lento, mas os rumores de desastre viajavam mais rápido que as explicações. No início da década de 1340, começaram a chegar relatos fragmentados aos portos do Mediterrâneo. Povoados inteiros com muita mortalidade, rotas comerciais alteradas, cidades que pareciam se apagar. A Europa escutava essas histórias com distância. Isso é longe, isso é coisa de outros. Não existia a teoria microbiana. Ninguém sabia o que era uma bactéria e não viam o que vinha escondido na mesma rede que alimentava sua prosperidade. Agora, vamos a um lugar-chave: a Península da Crimeia, no Mar Negro. Ali estava Cafa, uma cidade fortificada e rica ligada ao comércio genovês. Era uma dobradiça, conectava rotas terrestres da Eurásia com rotas marítimas em direção ao Mediterrâneo. Em 1346, Cafa esteve sob cerco por forças da Horda de Ouro, um poder herdeiro do mundo mongol. O cerco se prolongou. Meses de tensão, ataques, defesas, desgaste, e então, dentro dos acampamentos do exército sitiante, começou a morrer gente de uma forma que não parecia normal. E nesse contexto de acampamentos, aglomeração e má higiene, a peste encontrou um cenário perfeito para se expandir. Aqui há um detalhe muito citado por crônicas, que em um ato desesperado teriam lançado cadáveres para o interior da cidade como parte de guerra psicológica e biológica. Os historiadores discutem nuances, mas o importante é o resultado. A peste entrou. Quando o medo se instala, a gente faz o óbvio: foge.
Navios genoveses saíram do Mar Negro rumo ao Mediterrâneo. Levavam mercadorias, refugiados, tripulação esgotada e algo mais que não se via. A cada escala, a cada porto, abria-se uma porta nova. O que sim sabemos é que uma vez que a peste entrou em portos densos, avançou com uma velocidade brutal. Uma das primeiras grandes entradas na Europa Ocidental foi a Sicília, na cidade de Messina, no final de 1347. Os relatos da época descrevem navios chegando com tripulações enfermas ou já mortas e autoridades tentando expulsá-los quando já era tarde, porque não era preciso que a doença pedisse permissão, só precisava descer à terra. Dali, a peste se dispersou por rotas marítimas e comerciais. Atingiu lugares como Gênova e Veneza, subiu em direção ao sul da França, cruzou para a costa adriática e, a partir dos portos, entrou para o interior. Em poucos meses, o mapa começou a se manchar, uma cidade após a outra, e cada cidade medieval tinha algo em comum: densidade, ruas estreitas, casas de madeira grudadas, animais perto, desperdícios, água nem sempre limpa, mercados cheios. Não eram cidades sujas porque as pessoas fossem tolas, eram cidades com a tecnologia e o conhecimento de seu tempo. Mas essa estrutura se converteu em combustível para uma crise sanitária. Os melhores médicos do século XIV não tinham microscópios, nem antibióticos e nem ideia de bactérias. Seu marco era outro: teorias antigas sobre os humores do corpo e a ideia de que o ar podia estar corrompido. Em alguns lugares, culpou-se alinhamentos astronômicos, vapores da Terra, castigos divinos. Recomendavam-se medidas como não tomar muito banho, por medo de abrir os poros, queimavam ervas aromáticas para purificar o ar, tentavam drenar os calombos, tudo isso sem saber se isso ajudava ou não. Do seu ponto de vista, estavam atuando logicamente, mas a peste não negociava com a lógica da época, e a sensação geral era pior que a dor: a incerteza. Porque quando seu melhor conhecimento não funciona, a sociedade entra em pânico e busca explicações rápidas, inclusive equivocadas. A peste não só matava pessoas, matava o funcionamento normal de uma cidade. Quando o medo do contágio cresce, mudam as regras. Gente que deixa de visitar outros, trabalhos que se interrompem, famílias trancadas por temor. A vida urbana que dependia de contato constante desaparece. Os enterros se tornam urgência, aparecem fossas comuns e o cotidiano se reduz a uma única tarefa: sobreviver ao dia. No século XIV, o espiritual e o físico estavam misturados. Para muitas pessoas, uma crise assim só podia ser uma mensagem direta: castigo divino. E aí surge um fenômeno perigoso. Quando não há explicação científica clara, as pessoas buscam culpados. Em várias regiões da Europa, circularam acusações contra comunidades judaicas com teorias conspiratórias de envenenar poços. Hoje sabemos que isso era falso, mas naquele momento, a desesperança foi gasolina. A peste negra não só mostrou o quão frágil era o corpo humano, também mostrou o que o pânico pode liberar dentro de uma sociedade. Embora lembremos da peste pelas cidades, a maioria da população vivia em zonas rurais, e a peste chegou também ali, por comerciantes, por viajantes, por gente que fugia das urbes buscando salvar-se, e sem querer levava o problema consigo. O impacto rural, em alguns casos, foi ainda mais devastador a longo prazo. Aldeias inteiras desapareceram, campos sem colher, rebanhos sem cuidado, comunidades sem revezamento geracional. O que sustentava o sistema feudal, mão de obra constante, quebrou-se por volta de 1351. A primeira onda enorme começa a diminuir, não porque as pessoas venceram, mas porque a bactéria ficou sem vítimas acessíveis suficientes em muitas zonas. O número exato de mortes nunca se saberá com precisão, mas uma estimativa amplamente citada é que cerca de 25 milhões morreram na Europa entre 1347 e 1351. E o que restou foi um continente parecido por fora, mas mudado por dentro.
Depois do caos, o sistema econômico começou a se movimentar. Com tanta gente morta, apareceu algo que antes era raríssimo: escassez de trabalhadores. Para que a terra fosse trabalhada, muitos senhores tiveram que oferecer melhores condições. Em alguns lugares, subiram salários, em outros renegociaram-se obrigações, em outros o controle feudal se enfraqueceu. A peste negra não inventou as mudanças, mas acelerou fendas que já existiam. Também mudou a cultura. O arte se obcecou com a morte. Aparece com força o motivo da dança da morte, onde reis, papas, camponeses, todos caminham para o mesmo fim. Um lembrete brutal de que, diante da peste, o cargo não garantia nada. Durante séculos, a peste negra foi tratada como um sonho medieval distante. Mas pense nisso: ruas vazias, casas fechadas, medo do ar, rumores, culpados inventados, medidas de isolamento, cidades tentando controlar entradas e saídas. Não soa tão antigo, verdade? A peste negra foi um teste de civilização, e os testes, quando se esquecem, tendem a se repetir com outro nome. Gostou dessa viagem no tempo? Aproveite para se inscrever no canal.